Irmãos e irmãs, nós aprendemos uma musiquinha, daí no grupo de oração, cantava bastante. Vem Espírito Santo, vem iluminar. Vocês aprenderam também, né? Ó, o pessoal mais antigo de grupo de oração aqui. Vamos cantar então? Vem Espírito Santo, vem iluminar. Você em casa também, cante com a gente. Vem Espírito Santo, vem iluminar. Muitas vezes é isso que nós precisamos. Essa iluminação de Deus em nós. Essa presença de Deus na nossa vida. Mas nós nos afastamos muitas vezes dele. Nós nos afastamos, arrumamos tantas desculpas. Como agora, temos uma desculpa. Desde o ano passado, a pandemia. Eu sempre brinco com o pessoal aqui na paróquia, coitada dela, ela já recebeu tanta coisa, todo mundo está usando ela como desculpa na vida. Desculpa para vir à missa, desculpa para sair do comodismo, sair da estrutura caduca. Quando nós sempre temos uma desculpa, Deus não age. A ação de Deus não vai acontecer. Porque nós estamos nos esquivando da realidade, nos esquivando até mesmo da festa que está vivendo no dia de hoje. Antes mesmo de Pentecostes se tornar a festa da ação do Espírito Santo, ela era uma festa onde o povo celebrava a colheita, a alegria da colheita. Porque durante a colheita, quem trabalhou na roça sabe, cansa. Chega lá 4, 5 horas da manhã na roça, volta para casa lá 4 da tarde, todo mundo quebrado já. No outro dia tem que acordar cedo de novo, vai para a roça. Bora ainda fazer as coisas da casa, né? Fazer as coisas de casa. Lavar a louça, fazer comida, varrer o terreiro, e preparar tudo para no dia seguinte novamente voltar para a roça. E o povo então, o povo hebreu, como eles ficavam nessa realidade da colheita, precisava depois da colheita fazer uma grande festa, como graças a Deus tudo aconteceu e foi muito bom. Aí surgiu então essa festa chamada Festa de Pentecostes. A festa do grande sinal de Deus após então o período da Páscoa, da passagem, até a festa de Pentecostes, a festa da colheita. E nisso tudo chegou até nós, povo cristão, essa nova festa, que teve um sentido mais saboroso ainda, que é celebrar o nascimento da igreja. O nascimento da igreja de Cristo, que somente pela ação do Espírito, então, os apóstolos saíram também do comodismo e foram anunciar. Escutamos na primeira leitura a experiência dos construtores de Babel, que pensavam que através da adoração aos seus ídolos, que eram tantos, poderiam também chegar aos céus. E nesse adorar e construir,
foram tentando chegar aos céus, mas a ação de Deus na vida deles fez uma grande confusão. A confusão de Babel é a reconstrução de Pentecostes. Em Babel temos um povo que quer ser como Deus e adorar outros tantos deuses. E Deus coloca grande confusão a eles. Em Pentecostes, temos o Senhor descendo como forma de línguas de fogo, mostrando ao povo que agora não se torna mais confusão, mas a plena ação de Deus. A manifestação de um Deus que está ao lado do povo. É interessante quando então Santo Irineu vai dizer lá no 3º século: todas as línguas se unirão ao mesmo louvor de Deus. Babel, povo que agora não se entende mais. Pentecostes, se unem para ver a revelação de Deus e louvar a Deus que se manifesta ao povo. E nesse olhar, e nesse viver do golpe presente de Babel, precisamos tomar um cuidado para que Babel não se atualize em nossas comunidades. Precisamos tomar um cuidado para não louvar outros tantos deuses como Deus do subjetivismo. O Deus que eu olho somente para mim, onde eu me enquadro como sendo um Deus e passo a me adorar. Hoje, no período da tarde, tivemos um momento com os coordenadores da paróquia, de liderança, e até uma das coisas que o assessor dessa colocação à tarde, ele falou para a gente tomar um cuidado, até ele brincou, em que muitas vezes nós dizemos assim: meu, minha, e sem eu nada sou, nada vai para frente sem a minha presença. Isso é viver Babel e não Pentecostes. Isso é viver uma construção totalmente o contrário e não a construção que precisa acontecer. Por isso, nós, enquanto igreja, precisamos correr esse cuidado para não viver Babel no lugar de viver Pentecostes. Pentecostes é a ação de Deus que vem nos batizar. Como batizou ainda na água, agora vem batizar no fogo. A experiência do batismo é uma experiência prometida de Deus a nós. Da água para incorporar a vida da comunidade, do fogo também para nos purificar, mas para nos conduzir e aproximar-se ainda mais desse Deus trinitário, desse Deus da sua terceira pessoa, que vem santificar e que é o amor presente, real em nosso meio. Por isso, irmãos e irmãs, o fenômeno pentecostal, ele é carismático, porque ele chama inúmeras pessoas nos seus carismas para viver um ministério junto da igreja. Em meio a tantos carismas, tantas ações, viver a ação concreta de Deus, em que somos chamados a ser ministros,
da Eucaristia, da palavra. Esse ano, com a graça de Deus, há poucos dias, Papa Francisco, então, instituiu o ministério do catequista, legitimou o ministério do catequista, porque são os primeiros que anunciam a palavra de Deus. E ao viver o ministério unindo o nosso carisma, precisamos tomar o cuidado para, em meio à diversidade, provocar a desunião. Em meio à diversidade, muitas vezes acontecemos um fenômeno oposto de Pentecostes. A desunião e não a unidade. É interessante quando olhamos o Atos dos Apóstolos, e ele fala da experiência da primeira comunidade que viveu Pentecostes. A comunidade, sob o impulso do Espírito Santo, que desceu como línguas de fogo, as pessoas começaram a anunciar na língua que o outro podia ouvir, que o outro precisava ouvir. Muitas vezes é isso que precisamos no meio de nós. Uma língua que o outro precisa entender. Recordo, um momento ainda quando eu era seminarista, lá na Santa Ana, aqui na cidade de Limeira, uma senhora chegou para mim e disse: então, eu não entendi nada que você falou. Eu falei: nossa, mas como assim? Você ficou muito lá naquele negócio de faculdade. Será que essa não é a língua que ela precisava, talvez, não da faculdade, mas a língua do povo, do chão, do foco ali, nosso, ou como vai dizer ainda do latim, do locus teológicos, ou seja, do local onde vivemos. Será que não é essa língua que muitas vezes nós, como comunidade, precisamos aprender a falar? Para que o outro entenda como viver em comunidade, e não a língua da fofoca. E essa a gente sabe muito bem, né? A da fofoca a gente sabe muito bem. Mas será que a gente não consegue aprender também, pedindo a ação do Espírito, para que chegue ao coração do outro a palavra que ele precisa, sendo nós instrumentos de Deus? Através do nosso carisma, do nosso ministério, vivendo essa ação de Deus, e é claro, desse Senhor ressuscitado. Com a festa de Pentecostes, encerraremos o tempo pascal. Apagaremos o círio no dia de amanhã, sendo esse sinal que é ofuscado a nós, aqui no meio da comunidade. O círio pascal, que representa para nós a figura do Cristo ressuscitado, ela vai ser apagada no dia de amanhã. Mas é interessante que muitas vezes, e nós já fizemos essa experiência aqui, naquela fogueira de Pentecostes, que lá na vigília pascal trouxemos para dentro essa chama, que é o Cristo ressuscitado. E no dia de Pentecostes, levamos essa chama para fora da igreja. Como ainda na liturgia de amanhã, nós ouviremos que o próprio Senhor soprou como um grande ruá de Deus, uma grande ação de Deus, uma vela, um círio, sinal do ressuscitado, que é apagado, mas a gente não fica desamparado. O Espírito continua nos santificando, nos mostrando que mesmo com essa chama apagada, Ele permanece ao nosso lado. Viver essa ação do Espírito de Deus é um grande mistério.
que nós não temos palavras. Eu poderia tentar aqui a noite toda também dizer sobre a ação do Espírito. Mas não estamos aqui por linhas para demonstrar, para dizer. Mas estamos aqui hoje para que a ação dele aconteça em nós. Não por palavras, mas a ação em nós. Que seu fogo venha nos purificar. Que a sua chama venha nos trazer o impulso para a nossa caminhada. E sermos também a ação de Deus no mundo de hoje. Por isso temos que clamar. E clamar ao Senhor para que seu Espírito venha sobre nós. Para que seu Espírito venha suscitar em nós pessoas novas. Para que seu Espírito venha purificar e conduzir a igreja. Conduzir como já conduziu há tantos anos. Mas que venha conduzir essa jovem paróquia, como na música ainda da Dona Cecília. Nessa jovem paróquia. Para que um dia chegue a ser uma velha paróquia, né? E ao chegar a ser uma velha paróquia lá, com a presença de Deus. E não de ideias humanas apenas, mas iluminação divina, com a presença do próprio Deus no meio de nós. Vamos clamar ao Espírito Santo, que Ele venha sobre nós e que esta palavra da liturgia de hoje, da vigília de Pentecostes, venha modificar nossa vida e fazer pessoas novas. Vinde, ó Espírito Santo.